Olá a todos, olá a todas. Eu sou Carlos Contente e hoje recebemos aqui na presença, para uma conversa bastante animada, informal, um convidado que desperta o interesse do público brasileiro e que chama atenção no cenário internacional, no cenário político. Ele é o deputado Marcelo Freixo, deputado federal pelo PSOL do Rio de Janeiro. Vão participar dessa conversa a Lilian Bento e Rogério Weber, da equipe Presença Brasil. Na parte técnica, a gente conta com a Jaqueline Mello. A Presença ela é uma agência de notícias internacional fundada há 10 anos, um pouco mais de 10 anos, e ela é toda voltada para temas como o humanismo, não violência, desarmamento, direitos humanos e a não discriminação, movimentos sociais e a luta antirracista. Bom, o Marcelo Freixo ele é professor, presidiu a Comissão de Direitos Humanos da Alerj, foi presidente da CPI das Milícias, deputado estadual, deputado federal agora, e também presidiu a Comissão Parlamentar de Inquérito do Tráfico de Armas. Seja bem-vindo à Presença Brasil, deputado, e logo em seguida passamos a pergunta para a Lília Bento. Obrigado, Carlos. Prazer estar aqui com você, Rogério, Lilian. Obrigado, Jaqueline, também. É uma honra estar com a presença aqui. Vamos aprofundar um debate no momento tão delicado da história do Brasil, uma democracia tão ameaçada, né, uma situação tão inesperada alguns anos atrás. Eu costumo dizer que é a maior crise política desde a ditadura que a gente está vivendo, com sinais muito claros de fechamento do regime. Então, a gente precisa conversar, a gente precisa entender o que está acontecendo, e é importante que esse debate vá para o mundo inteiro, se espalhe, que a gente possa aprofundá-lo. Obrigado pelo convite. Bem-vindo, Marcelo. Boa tarde, eu sou a Lilian, sou jornalista, militante do PSOL Bahia, inclusive, e hoje a gente vai abordar alguns temas, né, interessantes sobre a carreira do deputado Marcelo Freixo e alguns temas que são caros aqui à presença, né, que é a militância humanista, não violência. Nós sabemos da importância da sua trajetória, desde que foi candidato à prefeitura do Rio de Janeiro, que teve como vice ninguém menos, né, do que o músico Marcelo Iuca, saudoso Iuca. Chegou a ser inspiração para um filme para o cinema Tropa de Elite 2, o deputado Fraga. E hoje o senhor mantém, nesse período de pandemia, uma comunicação muito ativa nas redes sociais. Tem manejado bem esses novos códigos da comunicação de massa, que tem lhe conferido muita popularidade. A nossa pergunta é, essas táticas de utilização das redes sociais, elas conseguem, no seu mandato, dialogar com uma base de fato, né? E aí a gente está falando de professores, de periferia, de trabalhadores precarizados, como, por exemplo, os entregadores de aplicativo, que estão agora em uma movimentação importante. Então, a pergunta é como que o seu mandato ele tem atuado nessa comunicação direta com o cidadão? Lília, obrigado pela pergunta. Isso é muito importante. A gente dá muita atenção à comunicação da gente, porque é um instrumento dos mais importantes. Aliás, se a esquerda desse atenção a isso, tanto quanto o Bolsonaro deu, talvez os resultados de 18 tivessem diferentes, né? É a maior prova de que isso tem que ser feito. É o quanto o nosso inimigo fez, e fez bem, né? Bolsonaro começou a organizar a sua rede de comunicação, inclusive de WhatsApp, em 2014. Bolsonaro leu perfeitamente o que estava acontecendo em 2013, porque o problema é que Bolsonaro é muito tosco e a gente acha que pela toscaria acumulada na família não tem projeto político, mas tem um projeto político com doses sofisticadas de projeto político, né? Inclusive na construção da imagem tosca. E isso muito bem feito com uma política de comunicação. Se nós não tivermos uma política de comunicação, enfim, não há como competir. Ainda mais no momento em que você tem uma verdade a ser disputada, né? A verdade não tem mais correlação com os fatos. Isso é um negócio muito impressionante. Há um novo tempo. 2013 já era um novo tempo. 2013 foi a primeira manifestação em massa nos tempos de internet. Ali já se mostrou algo muito diferente e que a esquerda teve muita dificuldade de ler 2013, até porque o governo era de esquerda, né? E teve dificuldade. A tendência foi dizer que era um momento de direita e, na minha opinião, foi o grande erro original, né, em 2013.
Mas, enfim, para não fugir totalmente da sua pergunta, mas 2013 nós vimos ali claramente que a formação daquela movimentação social não era mais oriunda dos sindicatos, dos movimentos de estudantes, de onde nós tínhamos uma certa tranquilidade, né? Ia para a rua quem estava organizado. A internet manda para a rua quem está indignado e não necessariamente organizado. E isso muda tudo. Então, você precisa criar instrumentos de comunicação para dialogar com a indignação, e não só com a organização, mas sem perder o diálogo com as organizações. Então, por exemplo, você citou o movimento dos entregadores. Eu fiz uma live com a principal liderança deles, né? E foi uma live muito construída para que aquilo fortalecesse o movimento deles. Ou seja, a nossa rede de comunicação não é uma rede para o mandato crescer. Ela é uma rede pensada como instrumento de luta, como instrumento de organização, como instrumento de construção política, inclusive de fortalecimento dessa base e desses movimentos, né? Então, por isso que eu sempre mesclo lives com pessoas mais conhecidas. E ontem, por exemplo, eu fiz com o Marcos Nobre, que foi um debate bem aprofundado e bem bacana. O Marcos Nobre não é uma pessoa forte na internet, muito pelo contrário, mas ele é uma pessoa de um pensamento muito interessante hoje em dia, que é importante trazer para dentro da rede, que não naturalmente quem está na nossa rede vai ler o Marcos Nobre onde poderia ler, né? Então, esse também é um movimento... Eu sempre digo que a luta política é pedagógica, eu já sofro até bullying por essa frase, né? Mas eu falo isso há muitos anos, né? E eu acho que a gente tem que exercer isso de alguma maneira. Essa luta política tem que ser pedagógica. Então, assim, eu vou fazer uma live com o Silvio Almeida, né? É uma live grande que tem um determinado objeto também pedagógico, também político, também temático. Mas, ao mesmo tempo, eu estou com um calendário enorme de espaços na nossa rede para pré-candidatos a vereador de movimentos populares, de lugares onde eles não teriam visibilidade. Eu fiz agora, há pouco tempo, com um menino que é entregador, candidato a vereador na Baixada Fluminense, aqui no Rio de Janeiro. Então, a ideia é pensar a comunicação como instrumento de luta. E a gente cresceu com isso, de alguma maneira. A gente tem 1 milhão de seguidores no Instagram, 1,5 milhão de seguidores no Twitter, né? O Facebook eu nem lembro, mas é gigante também. E isso, de alguma maneira, faz com que a gente consiga enfrentar o lado de lá, já com muita precariedade. Eu acho, inclusive, Lilian, para avançar, inclusive, na resposta, que falta isso à esquerda hoje. Se nós, de hoje até 2022, não conseguirmos criar um instrumento comum de comunicação entre os setores progressistas para enfrentar a extrema-direita brasileira em 22, a gente pode ter um prejuízo muito grande. Porque um governo Bolsonaro reeleito, legitimado, pode ser o fim da democracia brasileira por muitos anos. E esse risco ele é real. Então, nós temos que unificar. Por exemplo, vem a reforma administrativa aí. É um horror, é um atraso profundo, né? O que a gente vai fazer? Eu vou bater na minha rede, fulana vai bater na rede dela, ciclano vai bater. Aí cada um vai batendo para buscar lá e para buscar crescer. Não, por que a gente não cria um instrumento comum, uma base comum de comunicação e bate para ter um objetivo coletivo, né? Com os 89 mil na conta da Michelle. A gente conseguiu fazer isso. Não funcionou? Isso colou, né? Então, acho que tem que ter uma estratégia de comunicação que seja suprapartidária, inclusive, que possa ser de enfrentamento ao fascismo, que hoje tem um eficaz instrumento de comunicação nas mãos. Fantástico. Olá, Marcelo. Sou eu ou né? Rogério, eu tenho uma... Olá, Marcelo Freixo. É um prazer falar com um político com uma trajetória tão coerente e admirável como a sua. Bom, eu sou Rogério Weber, sou militante humanista. E a minha pergunta agora é a seguinte: no dia 20 de agosto desse ano, Marcelo, você recebeu um prêmio do site Congresso em Foco, um prêmio online de votação popular, que lhe deu o título de melhor deputado. A que se deve essa popularidade, Freixo? E o que o público leva em consideração a votar em uma premiação como esta? Você sabe que ano passado eu disputei, eu fiquei em segundo lugar, e a rede bolsonarista toda votou na Carla Zambelli. E aí virou uma disputa. Esse ano, eles concentraram votos no Carlos Jordi, mas perderam para a gente, o que é um sinal. Ou seja, nós temos chance de fazer uma disputa de conteúdo. A diferença é que a gente não trabalha com robô e a gente não trabalha com uma máquina de produção
de votos sem consciência, como eles fazem, né? Mas a gente tem que criar bases de enfrentamento a isso, porque é muito grave. Assim, em 2016, quando eu fui candidato a prefeito e a gente chegou ao segundo turno contra o Crivella, ali já estava montada uma rede muito poderosa e a gente viu isso de perto, né? Eu sempre conto essa experiência. E nós fomos para o segundo turno, foi uma disputa difícil, porque a gente tinha 8 segundos de tempo de televisão. Se não fosse a rede social, já naquele momento, a gente não teria ido para o segundo turno, porque a rede social hoje ela decide também o processo eleitoral, não é só o horário eleitoral gratuito, que é importante, mas a rede social dialoga muito. E dialoga muito com os setores. O meu mapa eleitoral, por exemplo, é muito interessante no Rio de Janeiro, tanto da votação majoritária quanto da votação proporcional. Eu tenho sempre, né, na minha votação, 50% dos meus votos vem da Zona Norte, 30% vem da Zona Oeste e 17% vem do centro, da Zona Sul, o restante do centro. Então, a massa dos meus votos é Zona Norte e Zona Oeste. Ao contrário do que alguns têm uma visão, de que a esquerda só tem voto na Zona Sul, é só pegar o mapa eleitoral, né? E este mapa eleitoral, ou seja, as redes dialogam com os setores populares, porque os setores populares também estão nas redes sociais, né? Óbvio, é só a Zona Sul que está na rede social? É só a Zona Sul que está no Twitter, no Instagram? Não, claro que não, né? Então, a gente consegue, de alguma maneira, dialogar com esses setores, né? Eu tenho feito, por exemplo, lives com lideranças religiosas evangélicas, progressistas. Fiz uma essa semana agora, com Raiz André e com Jefferson, né? Então, assim, eu tento, de alguma maneira, ampliar ao máximo para um campo que está muito além do PSOL, né? Que está muito além do PSOL, que está muito além de qualquer partido, para que a gente possa criar um campo de luta, porque não cabe em um partido só, né? Com todo respeito a qualquer um deles, mas tem que ser mais amplo, porque a gente está enfrentando o fascismo, está enfrentando uma extrema-direita. Há um processo de golpe em curso no Brasil. Então, assim, disputar o Congresso em Foco foi importante, ganhar o Congresso em Foco foi importante, porque, de alguma maneira, foi uma derrota para o lado de lá também. E um reconhecimento do que a gente fez ao longo do ano inteiro, que não foi pouca coisa, né? Ano passado teve o pacote anticrime, esse ano teve muito enfrentamento ao governo Bolsonaro e a política está muito polarizada no Brasil, né? O enfrentamento à questão da reforma da Previdência, a questão do debate da reforma tributária, o debate da renda básica. A gente atuou muito ali e a gente sempre presta muita conta. A gente sempre dialoga muito com... De alguma maneira, quem nos segue sabe o que a gente está fazendo. Isso, de alguma maneira, resultou numa votação muito impressionante do Congresso em Foco. Foram mais de 2 milhões de votos. É um volume muito assustador, inclusive. Freixo, você é professor de história, né? Então você sabe muito bem que a gente tem pelo menos aí alguns séculos, né, de luta entre forças populares, demandando libertação, demandando direitos, justiça social, e a reação conservadora, né, querendo manter privilégio, mantendo a sua condição, às vezes até bem atroz, né, de opressão, e isso não mudou, ou mudou muito pouco, né? Você fez uma excelente análise aí do avanço do conservadorismo, né, da infiltração da direita no tecido social, mas muito através das redes de comunicação digitais, né, que é uma tecnologia nova que ninguém sabia muito bem como funcionava, né, 10 anos atrás. Aí eu queria te perguntar 2 coisas. Se você acha que que eu acho que já está mais ou menos respondido, né? Se essa máquina de mentira reacionária, não só do bolsonarismo, né, mas de outros setores da direita, está com força, vai crescer, e também como que a esquerda, o campo mais da esquerda, né, pode lutar, no teu ponto de vista, sem ser só nesse campo da cultura da comunicação, da cultura de massa, né? No campo da infiltração real, da organização, né? Nos bairros, nas localidades, né? Porque a gente sabe que a direita, de certa maneira, tem a sua forma de se organizar, né? Organizada e enfim, não sei se deu para entender a pergunta, mas assim, deu, claro. Do descolamento entre essa comunicação pop, né, de massa, e a base, né, concreta, as necessidades reais das pessoas. Eu acho que essas coisas não se separam, viu, Carlos?
Se você for hoje no Complexo do Alemão, né, que é um lugar que eu conheço bastante, né, eu já fiz muita coisa no Complexo do Alemão, você vai ver que o principal movimento social do Complexo do Alemão é um movimento de comunicação. Então, essas coisas não são coisas que você separa, né? O trabalho de base do Alemão, eu cito aqui o Raul Santiago, o Renê Silva, são jovens moradores, crias do Complexo do Alemão, foram as pessoas muito importantes nesse processo de pandemia de organização de ajuda humanitária. São todos eles oriundos de lutas de democratização da informação, de rádio comunitária, ou seja, o trabalho de base é também um trabalho de comunicação, porque se você não tem um trabalho de comunicação, você não tem trabalho de base. Se você não se comunica, né? Se você não consegue... Porque o trabalho de comunicação, eu acho que ele é um trabalho anti-arrogância. Né? Eu sempre digo isso. A esquerda é muito arrogante, né? Ao longo dos anos, haja terapia. Então, assim, o trabalho de comunicação... Oi? Celebridades também, que são muito... Não, hoje você tem celebridades também na internet, fabricadas pelo YouTube, né? Que são tão arrogantes quanto, e que às vezes pretendem falar, definir o que é a esquerda, desde o seu ponto de vista, né? Claro, não é mais que isso. Às vezes é muito colonizadora, né? Assim, eu sei o que vai... nós temos... A solução é essa, a saída é essa. E aí, assim, a gente precisa aprender a ouvir de novo, né? Eu acho que o grande trabalho de base hoje é um trabalho de escuta, né? Mais do que o trabalho de ir fazer, né? Um trabalho messiânico ou missionário. Acho que é um trabalho de escuta. A favela sobrevive todo dia, a periferia sobrevive todo dia. A favela é a reinvenção da vida. A favela é, em si, a reinvenção. Ela já é isso, né? É a possibilidade de você viver, a essência é essa. Então, vamos aprender. Né? O trabalho de base é um trabalho de escuta. Ele não é um trabalho colonizador, catequizador. Né? E aí, o trabalho de comunicação é um trabalho de possibilidade de leitura desse mundo. É isso que eu acho que a gente não separa a comunicação desse trabalho de base. Agora, tem que pensar assim, o Bolsonaro, eu não acho, isso é uma opinião que eu venho debatendo, assim, eu não acho que o Bolsonaro é eleito por ser antipetista. Ele é também, mas antipetista tinham muitos além dele, aliás, com muito mais viabilidade eleitoral do que ele no início. O Bolsonaro ele é eleito por ser antipolítica. E esta é uma comunicação que ele faz. A política não serve, porque 2013 é uma bomba de destruição em massa que só tem como resposta mais sensível ao povo depois de 2013 a Lava Jato. A esquerda não conseguiu reagir a 2013 e apresentar algo concreto. O que a população entendeu como resposta a 2013 foi a Lava Jato. E é uma tragédia isso. Isso foi uma bomba de destruição em massa em toda a política. Inclusive, quem jogou a bomba da Lava Jato morreu junto. Cadê o Aécio? Né? Então, destruiu todo. E se destruiu todo mundo que está na superfície, quem é que sobrevive? Quem está no subterrâneo. Vem Bolsonaro. Bolsonaro sempre viveu no subterrâneo. Ele vem do esgoto, né? E das relações entre crime, polícia e política, né? Das relações mais promíscuas de rachadinha, de corrupção, de centrão, de relação com milícia. Ele nunca representou uma nova política. Ele sempre representou a política mais antiga, mais atrasada, mais violenta. Mas com a destruição em massa da política representativa sem alternativa, o Bolsonaro aparece como aquele cara que rapidamente entende que ele tinha que dizer que ele era não político. E aí a estética, mais uma vez a comunicação, ajuda Bolsonaro. É o cara que vai dar uma entrevista, pega uma prancha e bota em cima, faz um negócio mal, fala errado, e aí, né, fala como aquele cara do botequim fala. Esse cara não é político mesmo. Sendo ele a coisa mais antiga que estava na política, e mais violenta e mais atrasada. Mas é isso, assim, ele ganha na narrativa. Então não é só fake news, é também. Na política de 2016, lá com o Crivella, eu enfrentei fake news. Primeiro dia do segundo turno, a gente venceu, etc. Eu desci, eu morava na Glória, desci, estava indo para a Zona Oeste, porque tinha que disputar a Zona Oeste, né? Área de milícia, inclusive aqui no Rio de Janeiro, e eu encontrei os motoristas de táxi, que tinha um ponto em frente à minha casa, eu conhecia todos eles não me cumprimentaram direito, e eu achei estranho, né? Porque eu jurava que eu ia ser abraçado por eles, fui para o segundo turno, né? Aí eu fui lá, falei, o que aconteceu? Eles tomavam um café no botequim do lado da minha casa, e aí eles falaram, você não podia ter falado o que você falou dos taxistas. Eu falei, mas são 6h30 da manhã, eu não dei nem bom dia para minha filha, como é que eu falei de taxista? Estão loucos? Eu não falei nada de taxista. E aí todos eles, às 6h10, todos os taxistas do Rio de Janeiro, às 6h10, receberam um áudio de um cara imitando a minha voz,
dizendo que eu tinha ido para o segundo turno, bem feito aos taxistas que votaram no Crivella, e eu ia liberar o Uber. Não era eu falando. 2016. Então, assim, como é que você enfrenta um negócio desse? Então, não é... De um lado, tem uma fake news que você não sabe como responder. O que eu ia fazer? Eu ia parar cada taxista para dizer, olha, sabe aquela voz? Não sou eu. Né? Não dá. Né? Não adiantava eu gravar um áudio, porque ele não ia chegar onde o outro chegou. Você não tem, e você não sabe quem fez. Não tem autoria. Não tem como chegar na autoria. Então, tem um lugar aí nebuloso que a gente está ainda tateando. A gente não sabe como fazer. É uma ameaça à democracia? Óbvio que é. Mas tem um outro lado, que não é só o do dizer a mentira, né? É do dizer determinadas coisas que a esquerda não diz. Por exemplo, segurança pública. Tem uma pesquisa da Esther Solano, que é maravilhosa, feita agora recentemente, eu li, tive reunião com a Esther sobre isso, que ela pesquisa brasileiros da classe C e D que votaram no Bolsonaro. Ela divide em 3 categorias. Os crentes, são aqueles que vão com ele até o final, os arrependidos e os... Tem uma terceira categoria que eu me esqueci. Os arrependidos e os... Bom, daqui a pouco eu lembro. Mas são 3 categorias que a Esther Solano divide. E é muito interessante ver por que essas pessoas votaram no Bolsonaro. Né? Esses arrependidos, eles falam, votei no Bolsonaro, tem o antipetismo, mas porque ele é o único que fala de segurança pública, porque ele não é político, falando dos setores pobres. O Bolsonaro foi eleito por setores pobres. O Bolsonaro, o bolsonarismo tem um projeto político hoje que mistura de um lado a Damares, do outro Paulo Guedes. Faz muito tempo que a gente não tem isso. Tem um nível de sofisticação que a gente precisa entender. A fusão da Damares com Paulo Guedes tem muito a ver com Deus acima de... Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Tem muito a ver com esse chavão. Né? Porque a Damares é a ideia da família, a ideia mais conservadora enquanto projeto, violenta. A Damares é a argamassa do ódio e o Paulo Guedes é os fundos de pensão. Como é que isso se junta num projeto de país? Porque isto é o bolsonarismo. Então, assim, a gente só, para te responder, Carlos, a gente só vai vencer esse projeto, que é um projeto, né? Percebam que eu não estou falando só do Bolsonaro, né? O Bolsonaro é meio. A gente só vai vencer esse projeto se nós tivermos um projeto. Se nós ficarmos buscando líderes para enfrentar líder, como se fosse uma briga de rinha, nós vamos perder. Né? Essa ideia de vamos no mano a mano, quem é que vai bater no Bolsonaro? Né? Não é um MMA. Ou a gente apresenta qual é o nosso projeto, o que a gente defende para o SUS, o que a gente defende para um modelo de desenvolvimento, o que a gente defende para o meio ambiente, qual é o projeto nosso que para esse país é melhor do que o projeto do Bolsonaro. Para que a gente diga, o projeto do Bolsonaro diz isso, a gente está dizendo isso. E o projeto do Bolsonaro vai fazer isso, a gente vai fazer isso. E vamos disputar projeto. Dentro desse projeto, quem são as pessoas que têm? Não pode ser um contrário, não pode ser o inverso. Porque ele não tem projeto. Se não tiver projeto, a gente vai perder a 22. Porque eles têm projeto. É isso. E falando um pouco dessa disputa de narrativa, né, que ela é bem clara, houve um prejuízo nesse caminho todo para o próprio conceito, a existência do socialismo. Né? A gente teve aí expressões pejorativas usadas esse tempo todo pela extrema-direita, que é marxismo cultural, esquerdopata, balbúrdia, quem faz greve está fazendo balbúrdia, que são expressões inspiradas ali na caça às bruxas, no anticomunismo. E aí, essa ideia do comunismo, do socialismo, ela tem sido muito atacada. Tanto que a gente vê surgir celebridades na internet que vão dizer que são progressistas, mas não são socialistas. Logo se descolam da ideia do socialismo, né? Seja por medo de sofrer perseguição ou por escolha mesmo, enfim. Mas tem esse descolamento. E aí tem também uma parte da população que aderiu a esse posicionamento antissocialista, né? Que quer manter seus direitos trabalhistas, mas está querendo se descolar do socialismo. É possível pensar que essas ideias socialistas elas vão voltar algum dia no Brasil a ganhar, no Brasil ou no mundo, a ganhar o coração dos povos, a estar de mudar essa maneira de ser vista? Tomara que sim, Lília, mas não é tão simples, né? Eu acho que aí, mais uma vez, entra a luta pedagógica, né? Primeiro que eu acho que a gente precisa tomar cuidado para a gente não transformar aliados em novos... A esquerda adora criar novos inimigos, como se o que a gente já tem de verdade não bastasse, né? Como já não fossem suficientes. Então, assim,
se uma celebridade, um artista que é nosso aliado, por N razões diz eu não sou socialista, não precisa virar inimigo, não precisa ser cancelado, não precisa ir para cima, né? Vamos ter calma, vamos dialogar, vamos construir uma informação por um canal que possa não abrir mão do afeto. Né? Essa é a primeira coisa que eu queria falar. Porque senão, se o cara não diz aquilo exatamente que você espera que ele diga, ele não presta. Menos, né? Menos, calma. Um pouco de calma nessa hora. Né? Então, outro dia eu estava conversando com um garçom que trabalha num bar aqui que eu gosto muito, e aí ele veio conversar comigo e falou, Freixo, eu gosto muito de você, mesmo você sendo de esquerda. Aí já começou assim a conversa. E aí eu não abro mão do humor, jamais. Eu falei, imagina, eu gosto de você sendo vascaíno, né? Qual é o problema? Né? Aí ele vai, e, enfim, levando o lado para brincar, porque eu não queria perder ali a boa relação que eu tenho com ele. Mas aí eu resolvi alimentar. Aí eu falei, mas por que você está dizendo isso assim? Aí ele falou, não dá, né? Esquerda, esse negócio de comunismo, exatamente isso, Lília. Aí eu falei, mas me fala mais sobre isso, porque de repente você pode ter razão. É isso da escuta, né? Aí eu falei, mas o que você acha da educação? Assim? O que você pensa da educação? E o cara mora no Morro dos Macacos, né? Um trabalhador, interessante isso. Aí ele falou, não, a educação tem que ser pública. A educação tem que ser pública, tem que ser integral. Pô, o professor tem que ganhar bem. Aí eu falei, também acho, né? E é por isso que a gente briga, né? Foi transporte. Aí eu fui conversando e era uma pessoa assim, inteligente, que tinha opinião. Aí, quando ele terminou a conversa, eu falei, cara, posso falar uma coisa que você não vai gostar, mas eu queria que você pensasse, e na próxima vez que eu vier aqui a gente volta a conversar, desculpa te dizer, mas você é um cara de esquerda. Porque você defende exatamente o que a esquerda defende. Só que você diz que você não gosta da esquerda por alguma outra razão. Né? E era isso. Isso tem muito. Não é só ele. Isso tem no garçom e tem na celebridade. Da mesma maneira. Né? Essa disputa de narrativa, né? Claro. Que se estabeleceu. Claro, né? Então, assim, agora nós vamos ter um grande momento para fazer esse debate, que é a reforma administrativa. Né? Agora, porque, assim, qual é o papel do Estado? Porque o grande debate que eu acho que a gente tem que fazer aqui no Brasil é esse. Mais do que dizer se é o socialismo, se é isso aqui. O debate que a gente tem que fazer para o povo agora é o seguinte: o que você espera do Estado no pós-pandemia? Está todo mundo desempregado, mais de 100 mil brasileiros mortos. O que o Estado vai fazer? Você quer um Estado que não tenha recurso, um Estado que não possa chegar a lugar nenhum, um Estado que não aumente o número de médicos? O que a gente vai fazer com o Estado? O Estado vai ter recurso, o Estado vai pagar bem aos profissionais, vai cuidar bem de você ou não? Esse é o caminho, gente. Entendeu? Sim. Esse é o caminho, é um caminho de visibilidade, do povo entender do que você está falando. Né? Porque senão não entende. Porque se a gente ficar só num debate... Eu adoro o debate teórico. Eu acho ótimo o debate teórico. Mas a gente precisa entender que você está falando com um país de mais de 200 milhões de brasileiros, que esse debate teórico, na cabeça da grande maioria, é chato pra cacete. Pô. Eu sempre brinco que eu prefiro a esquerda xiita do que a esquerda chata. Né? Porque senão não dá. Assim, aí depois não sabe por que o cara não pode ouvir falar de comunismo. Porque todas as vezes que ele ouviu, o cara ficou 5 horas falando e ele não entendeu nada. É claro que vai achar chato. Até eu acho chato. Né? Eu brinco com os textos, né? O texto parece que a esquerda se convencionou assim, quem escrever um texto maior é mais à esquerda. Aí são aqueles textos que ninguém lê, né? São aqueles textos que têm 3 quilômetros, né? Então, assim, a gente precisa entender qual é o papel da pedagogia política. Eu fiz curso de formação política, né? A vantagem de ser mais velha, ter vivido também coisa boa, né? Então, assim, o curso de formação política, ele tem pedagogia, né? Você tem que transformar o pensamento, que é a argamassa da esquerda, em algo compreensível. Se a gente fala tanto de Paulo Freire, pelo amor de Deus, vamos usar mais Paulo Freire, então, né? Mas só uma colocação, voltando um segundinho, Rogério. Voltando lá na questão anterior de 2013, em 2013 a gente viu pautas, por exemplo, contra as remoções, contra os grandes jogos. Você é uma pessoa que estava se posicionando naquele momento, né? Foi logo em seguida da CPI das milícias, você ter sido perseguido e tudo mais, e ter que se exilar. As pessoas estavam na rua também colocando essa pauta, né? A gente quer ter direito à cidade, né? Isso inclui também segurança pública, né?
Então, assim, será que em 2013 a gente não teve um grande levante, assim, no sentido mais amplo da esquerda, no sentido de mais justiça social, no sentido de que já não era um outro fenômeno, um fenômeno... Assim, claro, houve uma cooptação depois de 2015, a gente começou a ver aquelas coisas do patinho amarelo, da Fiesp, desculpa citar o nome aqui do autor, né, mas aquele patinho ridículo e aquelas coisas de verde e amarelo. Mas naquele momento que você disse ali atrás que foi uma grande implosão, na verdade, para muitos foi um grande levante, assim. E foi uma politização diferente disso que a gente está vendo aqui agora, né? Uma politização que não eram pessoas hiperintelectualizadas só que estavam na rua, né? Também não era só os indignados pulverizados, né? Eram pessoas com demandas reais, movimentos de moradores, né, que estavam sendo removidos, como ali na Vila Maracanã. Enfim, é uma colocação nesse sentido, né? Existe também essa Tinha um lado que eram os grandes eventos esportivos, né? Estava tirando as pessoas das suas casas. O Brasil estava investindo naquilo e não estava investindo nada em transporte público, enfim. Tinha essas demandas ali. Eu acho que se a gente diz tudo bem, a esquerda é muito arrogante. Sim, em alguns setores mais institucionais são, mas existe uma coisa mais ampla do que essa esquerda arrogante, né? Não, claro que sim, imagina. Mas eu acho que é bom a gente criticar a esquerda para a gente poder avançar, né? Porque se a gente fala que está tudo ótimo, que a gente acertou, a gente não consegue explicar por que o Bolsonaro é presidente, né? E ele é. O Bolsonaro não foi eleito só pelos seus acertos. Ele foi eleito também pelos nossos erros. E nós precisamos falar deles, né? E eu trabalho dia e noite pela unidade da esquerda e pela vitória em 22. Agora, que nós temos que falar dos nossos erros, nós temos, né? Eu tenho acordo com 2013. Eu estive em todas as manifestações de 2013. Agora, eu tenho muita divergência com vários amigos que frequentam minha casa, frequentavam antes da pandemia, né? Que frequentavam minha casa em relação a 2013, porque há uma leitura de um setor da esquerda que 2013 foi um momento de direita. Eu discordo. Eu discordo disso. Se você olhar 2013, uma coisa é quem depois se apropriou. E se apropriou também porque a gente não fez. Se você olhar para 2013, a pauta original de 2013, dos 20 centavos, estava dialogando com mobilidade urbana, estava dialogando com cidades mais justas, estavam dialogando com cidades mais democráticas. Desde quando isso é uma pauta da direita? No Rio de Janeiro, a gente estava enfrentando a FETransport, que foi o que levou o Cabral à cadeia. Isso é uma pauta da direita? Não. Né? Falava de violência policial, falava contra as remoções. A remoção de Vila Autódromo, feita lá pelo Eduardo Paz, que agora é o sambista que a gente acha maneiro. Né? Feita lá pelo Eduardo Paz, né? Com porrada da Dona Penha, né? Quebrando a cara de moradores e moradores lá. Né? E 2013 dialogou com isso. 2013 dialogou com a questão da aldeia Maracanã e com tantas lutas importantes contra a corrupção dos grandes eventos. A pauta de 2013 é uma pauta absolutamente democrática. Agora, ela acontece, ela é uma hecatombe, no sentido dela vir junto com uma crise de representatividade. Tem um modelo de representatividade da República pós-ditadura que vai colapsar em 2013. Isso é verdade, né? Este modelo das grandes alianças, distanciamento da base, dos grandes acordos, ele entra em colapso em 2013. Há um distanciamento muito profundo. E entra em colapso para todo mundo. O problema é que o governo era da esquerda. E aí a gente não conseguiu ali reagir, né? Entender o que era algo contra o PT. Não era algo contra o PT, era algo contra o modelo de representação política, que poderia ser o PT, poderia ser o PSDB. Agora, o que está em jogo hoje não é uma direita, a gente precisa consertar isso. Assim. Eu não acho que o governo hoje seja de direita, eu acho que o governo hoje é de uma extrema direita. E tem diferenças entre o governo de direita. O que aconteceu na polarização PSDB e PT é completamente diferente do que está acontecendo hoje. Né? Em nenhum momento no governo Fernando Henrique Cardoso, que eu tinha muitas críticas, que eu fui para a rua muitas vezes, tem enfrentamento contra modelos de privatização, né? Mas não tinha anúncio de fechamento de Congresso no Supremo. Não tinha isso. Né? Não estava nesse lugar. Não estava numa questão de guerra armada e de milícia. Não. Né? Não estava em fechamento de regime. Era outro nível de enfrentamento. Então, a gente precisa retomar
de alguma maneira, as bases da democracia, inclusive para quem a gente vai querer derrotar. Por isso que eu acho que são dois momentos. Tem um campo que é um campo democrático para ser estabelecido, como foi a luta das diretas já. A luta das diretas já foi uma luta da esquerda? Não. Foi uma luta de um campo democrático. Né? Ou Ulisses Guimarães era um cara da extrema esquerda? Não, não era. Né? Mário Covas era? Não, não era. Né? Então, agora, era o entendimento de que alguma coisa precisava ser derrotada. Tem que ter esse entendimento agora. Alguma coisa precisa ser derrotada. Né? E depois, nós vamos fazer disputa de projeto. Um salto no tempo, mas acho que tem conexão com o que você está comentando agora, Freixo. Em 2019, 2 milhões de pessoas foram para as ruas na greve da educação e praticamente não foram ouvidas, né? Entretanto, bastou uma jovem deputada financiada pela elite falar um pouco mais alto que o ministro foi derrubado. Isso é quase uma evidência da falta de democracia real, né? E bem, frente à perda de direitos e a todos os ataques à Constituição, aumentou a sensação de impotência da população dentro dos marcos democráticos do Estado de Direito. É possível reverter esse quadro, Freixo, e em que a atuação do Congresso Nacional pode ajudar? Olha, eu acho que sim, Rogério. O Congresso é muito complexo, né? São 513 deputados, você tem ali 200 deputados do chamado Centrão, você tem um outro Centrão, que é o Centrão da Faria Lima, né, que é ali movido ali pelo Rodrigo Maia, pelo Baleia e por outros, mas que é um centrão também. Em algumas pautas viram um centrão só. Né? Eles, de alguma maneira, dialogam com o bolsonarismo para fugir da Lava Jato e, por outro, para também tem uma complexidade ali, né? Grande. Não é uma coisa para ingênuo entender. Né? Não é, eu fico brincando, né? Não é uma briga de He-Man e esqueleto, né? Não é uma briga de bem e de mal, é bem mais complexo do que isso. Né? Você tem ali algo difícil. A esquerda inteira, junta, tem 134 deputados, dos 513. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que entender é qual é o papel do Congresso. Ele é muito importante. O que a gente, por exemplo, teve, já que você citou a educação, a gente ganhou o Fundeb. A gente ganhou o Fundeb usando as contradições do Congresso. Foi uma vitória muito importante dentro do Congresso Nacional. A gente podia ter perdido. O Bolsonaro não queria votar o Fundeb, Rogério. E o Fundeb foi a grande vitória da educação nos últimos anos. Tornar uma política permanente, não ser voltada só para professor, mas para todos os profissionais, aumentar o valor substancialmente de 10% a 23% escalonado. A questão do CAC é uma grande vitória, grande vitória. Isso só foi conquistado por uma militância muito grande, pela pressão das redes sociais, pela capacidade de diálogo com os meios de comunicação e pelas contradições do Congresso. Então, por exemplo, eu dialoguei com um setor do Centrão que estava contra outro. Um setor do Centrão queria derrotar o outro. E a hora do Fundeb era uma hora boa para um Centrão derrotar o outro e jogava ali com a questão da sucessão da Câmara. Então, você tem que ter ali dentro da Câmara também quem faça certas leituras para trazer isso para a possibilidade de vitória real. Agora, isso acontece uma vez, a gente perde outras, a gente sabe que se depender só da correlação de forças do Congresso, a nossa tendência é perder mais do que ganhar. Né? Então, você tem que ter isso casado com lutas sociais, com possibilidade de ampliação. Vou dar um exemplo concreto. O episódio da menina de 10 anos do Espírito Santo, né? Que foi um debate muito grande. Dentro do Congresso, eu não sei como esse debate se daria. Eu não sei. Isso não dependeu do Congresso. Né? Mas, no conjunto da sociedade, você consegue ali ter uma opinião que fosse favorável, mas houve... O promotor está denunciado por crime no Conselho Nacional do Ministério Público, o juiz está denunciado. Então, assim, você tem uma argamassa de ódio eficaz de perseguição que, se a gente não agir junto com o conjunto da sociedade, junto com a capacidade de formar uma opinião pública, você perde para essas pessoas dentro das instituições. Então, não dá para abrir mão das instituições pelas limitações que ela tem, mas a gente tem que ir além delas. Eu queria falar um pouco agora sobre democracia e racismo, né? Porque discutir racismo em um país onde o racismo estrutural e o capitalismo eles estão tão misturados, tão imbricados, e a exploração, né, do trabalhador e das pessoas se misturam tanto com essa temática do racismo, enfrentar hoje
essa exploração capitalista é também, na sua percepção, um enfrentamento do racismo, né? Como seria uma bandeira de democracia que seja de fato antirracista, mas lute pelos diferentes feminismos, direito à cidade, renda, enfim, juntando essa pauta do racismo e da democracia no Brasil, na luta por direitos sociais? Não tem como separar, né? Ainda mais do Brasil. Eu estou terminando de ler o livro Escravidão, do Laurentino, né? E é um livro que eu indico. É muito bom, né? E estou lendo o Akili também Mbembe, que é um negócio muito impressionante, né? O que ele vai chamar de necropolítica e o quanto isso é vivo no Rio de Janeiro, quanto isso no Brasil e no Rio de Janeiro mais especificamente, né? Porque eu falo isso há muito tempo, antes de ler esse autor camaronês, porque a luta de classe, eu falo um tempo já, eu sou militante de direitos humanos antes de ser deputado, né? Aliás, eu sou deputado porque sou um militante de direitos humanos. É bom botar nessa ordem correta das coisas. A luta por direitos humanos ela é um novo paradigma de luta de classes. Por quê? Porque a luta de classe ela não se dá só através de uma desigualdade material de renda ou uma desigualdade material de existência. A luta de classes hoje se dá pelo direito a estar vivo, a quem tem a vida significada ou não, né? Isso é uma coisa que a gente precisa entender. Então, assim, e aí tem muito a ver com a necropolítica, né? Quando eu, por exemplo, digo que sou um defensor de direitos humanos e sou muito atacado, o principal ataque que eu recebo na minha vida pública é de ser defensor de bandido. Por que eu sou defensor de bandido? Eu nunca fui filiado ao PMDB do Rio de Janeiro. Por que eu sou defensor de bandido? Né? Porque eu seria o quê? Eu seria, na verdade, aquele cara que trabalha com o presidiário, com o pobre, né? Esse processo da criminalização da pobreza, da criminalização do outro, e a criminalização do negro, quando se fala em uma cidade como o Rio de Janeiro, é o racismo estrutural definindo quem é que tem vida e quem não tem vida. É isso, assim, você tem... são 57.900 pessoas mortas em 2018, o último Atlas, né? Quem são? Dos quais 30 mil jovens, dos quais 75 negros. De cada 10 pessoas que são assassinadas, 7 são negros. É disso que a gente está falando, né? A gente está falando da vida. Por isso que a gente tem que pegar a luta por direitos humanos e trazer para o centro do debate da democracia. O debate da democracia é um debate de direitos humanos, não é um debate de direito a voto. É um debate de direito à vida. É isso, e cada vez mais a gente tem que associar o debate da democracia ao direito à vida. Que isso já devia ter sido feito antes. Na pandemia, então, nem se fala. Então, foram 12 milhões de negros retirados da África, né? Que passaram pelo Portal do Não Retorno, era o nome, né? Porta do Não Retorno. E que entraram nos navios tumbeiros, como se chamavam, né? Dos quais 2 milhões morreram no caminho. Dos quais quase 5 milhões entraram no Brasil. O Rio de Janeiro é o maior porto por onde passaram escravos no mundo. Nenhum lugar teve mais entrada e saída de escravos do que o Rio de Janeiro. Então não tem como você... Exatamente no lugar por onde essas pessoas entravam, perdiam suas vidas, né, e eram segregados dessa maneira, a gente tem hoje o Museu do Amanhã. Nada contra o Museu do Amanhã, mas tem um ontem que precisa ser vivido na cidade. Mas tem um ontem que precisa ser sentido na cidade. Você vai no centro de Berlim, tem o Museu do Holocausto. É uma homenagem ao nazismo? Não. É consciência materializada. Você não tem isso no Rio de Janeiro, né? Você não tem um museu do negro. Você não tem isso nas ruas. Você não tem isso... Né? Olha as dificuldades do ensino da África, né? Que é lei, mas não é realidade. Então, assim, a gente precisa entender a dimensão da luta contra o racismo no dia a dia, né? E nos programas, né? Falar do racismo estrutural requer da gente uma resposta estrutural para isso. Freixo, a minha pergunta agora... Só um pouquinho, Rogério, só para fechar esse assunto. Desculpa, eu peço desculpas, mas é até interessante porque hoje é 4 de setembro e a gente tem 170 anos da Lei Eusébio de Queiroz, que ficou conhecida como a lei para inglês ver, né? Isso se casa muito com esse debate hoje do racismo, né? Uma lei que proibia o tráfico da África para o Brasil, de pessoas escravizadas, mas que, na verdade, na realidade, só foi feita para responder ao governo inglês, por isso lei para inglês ver. E parece que hoje, né, coincidentemente a data,
a gente volta, né, para essa prática que nunca mudou. Não, a Lei Eusébio de Queiroz ela é de 1850. A escravidão vai oficialmente terminar em 1888. É para que desse tempo para a escravidão terminar sem se tornar um grande prejuízo aos proprietários. E é muito importante lembrar que no mesmo ano da Lei Eusébio de Queiroz tem a Lei de Terras. Essa é a lei mais importante para a gente tentar entender a exclusão brasileira. Ao mesmo tempo que o número de negros libertos iria aumentar inevitavelmente, se proíbe os negros ter acesso à terra. Então, acho que a gente precisa entender esta dimensão, o quanto o Estado legalmente operou essa necropolítica o tempo inteiro e até hoje, na sua política de segurança. Ok. Bom, depois nós vamos voltar com perguntas também sobre racismo e a necropolítica, me parece, né? Contente. A minha pergunta agora, Freixo, é sobre a renda básica. A Rede Humanista pela Renda Básica, a qual eu faço parte, tanto aqui na Europa quanto na América Latina, defende que a renda básica seja universal, individual, incondicional e suficiente, que seja garantida pelo Estado a todos os cidadãos pelo simples fato de nascer. A gente sabe, né, que isso vai de contra o modelo de sociedade baseado no mercado de estímulo à competição e de tremenda desigualdade de condições. A gente sabe que o salário nunca esteve disponível de fato para todos os cidadãos. As vagas são escassas e o desemprego é enorme. E esse quadro tende a piorar com a precarização do trabalho, a automação e a presença das empresas virtuais, que, aliás, ainda não se sabe como tributá-las. Atualmente, existe uma frente parlamentar pela renda básica no Brasil, composta por mais de 20 partidos. Mas, pelas informações que me chegam, não há sequer uma defesa clara da universalidade da renda básica. Ainda nem se chegou a nenhum critério, para estabelecer um valor de partida, né, Freixo? E nem se percebe vontade política para derrubar teto de gastos, tributar as altas rendas, os grandes patrimônios, ou taxar as grandes fortunas e fazer uma auditoria das dívidas, por exemplo. Então é por isso que eu te pergunto, Freixo, qual é a renda básica que você ou o pessoal defende? E quais seriam os mecanismos de financiamento? Então, nós já apresentamos, inclusive, em forma de projeto de lei, protocolamos, não só o PSOL, mas setores de toda a esquerda, PDT, PT, né, PSB, a gente apresentou junto, exatamente falando da renda básica baseada na reforma tributária, vincular a renda básica à reforma tributária. Eu estou na comissão da renda básica, são todos os partidos, menos o Partido Novo. O Partido Novo foi o único que não quis entrar no debate, porque eles são contrários à renda básica, mas não vão perder tempo com o defunto barato. E o que acontece ali é claro que você tem ali divergências. Mas hoje, por exemplo, eu fiz live, conversei com vários economistas, da Mônica De Bolle, com André Lara Rezende, Laura Carvalho, eu conversei com vários, de orientações distintas, né? Todos que eu conversei, são claros em dizer que a renda básica melhora a economia não somente para quem recebe a renda básica, porque ela aquece uma economia de consumo, porque ela gera a possibilidade de empreendimentos serem abertos. Então, assim, não é verdade que a renda básica é uma política exclusivamente de assistência, que se fosse só, já seria bom, mas ela é uma política de dinâmica econômica, de dinamismo econômico. Então, isso também precisa ser colocado. A gente não está falando de um auxílio que vai apenas atingir a quem está auxiliado, não, a quem está recebendo esse auxílio. Isso é importante para toda a economia. A Universidade Federal de Minas Gerais provou que se a renda básica fosse mantida a R$600, que é o que nós defendemos, enquanto valor que você também colocou, Rogério, até o fim do ano, a gente teria um PIB bem maior do que a gente vai ter sem a renda básica. Então, só para isso, um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais. Então, a gente tem muita informação sobre isso. De onde viria o valor para você garantir uma renda básica decente, né? Ou seja, não pode ser menor do que R$600, como é hoje o auxílio emergencial, o governo quer pagar 300. Por quê? Você pode taxar as grandes fortunas, aí tem todo um debate que eles fazem, dizer, mas as grandes fortunas podem sair do Brasil. Primeiro que não há...
nenhum indício que isso vai acontecer. Segundo, que se acontecer, não é um dinheiro que está hoje gerando emprego, gerando riqueza. Então, ele não vai fazer diferença aqui ou em outro lugar, né? Ele é um dinheiro especulativo. Mais do que isso, você pode taxar a herança. Hoje, a taxa máxima de herança é 8%, em países como os Estados Unidos chega a 40%. Então, a gente está defendendo que você tenha... É claro que eu não estou falando de taxar a herança do cara que trabalhou a vida inteira e deixou um apartamento para o filho dele, né? Não é isso que você vai inviabilizar a herança para um filho de um trabalhador. Você está falando de grandes heranças. Quando você está falando de grandes fortunas, você está falando de quem tem mais de 10 milhões. Foi esse o corte que nós fizemos. A gente não está falando do cara que juntou lá 500 mil, 200 mil, 100 mil. A gente está falando de grandes fortunas, né? E tem medidas mais simples. Eu tenho conversado muito, isso a gente pode ganhar, inclusive. Essa é mais fácil de ganhar, que é, por exemplo, a cobrança do imposto de renda para lucros e dividendos, coisa que o mundo inteiro faz. Se eu não me engano, só Brasil e Estônia não cobram o imposto de renda sobre lucros e dividendos, o que traz uma arrecadação substancial para o Brasil. E é claro que você vai falar de cobrança de lucros e dividendos, você está falando do microempresário, o cara que gera emprego igual o grande empresário, não, você tem escalonamento, né? Mas hoje, por exemplo, você tem um escalonamento máximo de imposto de renda para a pessoa física, e que se você ganha 30 mil reais ou se você ganha 150, você paga a mesma coisa no imposto de renda. Também está errado, né? Então, tem uma série de medidas possíveis de se fazer que está num grande... Porque tanto a Comissão da Renda Básica está funcionando, quanto a Comissão Tributária. Eu, por acaso, estou nas duas. Mas há uma resistência tremenda à universalidade e à incondicionalidade da renda básica. Para nós, é uma mudança de paradigma, né? Claro, porque aqui, pelo menos, em alguns países da Europa, se discute muito que muito subsídio, o Bolsa Família, né? Existe uma máquina administrativa gigante para dizer quem tem direito e quem não tem direito de receber, né? Um recurso como a renda básica, quando o Estado é obrigado a garantir isso, né? Essa máquina administrativa já não tem motivo de existir, né? É uma das questões que podem facilitar também. E o trabalhador, né, sem trabalho, por esse aumento da automatização, da robotização, das empresas virtuais, não tem que passar pelo constrangimento, pela humilhação de provar que é pobre, né, que é pobre, né? Então, Rogério, além dessa você questão... me permite? Eu acho que a primeira coisa, inclusive, era a gente entender o papel do Bolsa Família. Não dá para pegar o Bolsa Família com 17 anos de existência e jogar na lata do lixo. Essa é a primeira coisa. Não. O Bolsa Família... Não estou dizendo que você está dizendo isso, não, mas muita gente pensa. Primeiro, o que o Paulo Guedes está propondo não é uma política de distribuição de renda. O que ele está propondo é um aplicativo de pagamento. Isso é completamente diferente. Uma política de assistência é uma política vinculada ao SUS, vinculada ao SUAS, né, vinculado a outros canais de enfrentamento à desigualdade. Porque se você paga um dinheiro, mesmo que fosse R$600, isso não elimina a desigualdade. Se o cara não tem saneamento, se o cara não tem acesso a médico de família, você tem outros elementos da desigualdade que você precisa... Vou dar um exemplo. A política de assistência hoje ela é feita em cima de uma quantidade muito grande de informação. Os municípios que geram essa informação, eles não têm essa informação para gerar política de assistência. Então, tem uma série de coisas a serem feitas que são tão importantes quanto a determinação do valor da renda básica, né? Que é o fortalecimento do SUS, do SUAS, da política de assistência, e não jogar fora o Bolsa Família, porque tem uma complexidade num programa de redistribuição de renda que não é da noite para o dia, e não é um aplicativo de telefone para você receber dinheiro. Claro. Bom, ok. Eu queria voltar agora a falar um pouco sobre democracia, esse tema tão importante da gente discutir agora, mais de um processo de judicialização da democracia que a gente tem assistido, né? O STF, o Supremo Tribunal Federal, ele se tem ganhado atenção na mídia como uma espécie de guardião máximo da democracia, né? Muita coisa é jogado para essa instância judicial. O que eu queria perguntar é: qual é a tua opinião sobre esse processo de judicialização da democracia e a contribuição da Operação Lava Jato? Bom, primeiro, a judicialização da democracia eu acho ruim.
mas eu também não posso ser hipócrita, porque em vários momentos nós, da esquerda, diante do abismo que se tem entre democracia e governo hoje, você tem que recorrer nós entramos com a DPF, com a DIN, em inúmeros momentos, né? Porque se faz necessário. Mas é uma medida atípica. Porque é atípico ter um presidente como Bolsonaro, né? Então, nada mais atípico do que ter Bolsonaro como presidente. Então, você tem, muitas vezes, que recorrer à judicialização por um processo de... Porque o Bolsonaro ele é um serial killer constitucional, né? Ele mata um artigo da Constituição por dia. Então, muitas vezes, se você não utilizar a justiça, você tem a Constituição rasgada, né, pelo presidente. Isso é sucessivo acontecer. Não é à toa que ele fez uma reunião ameaçando trocar ministros do Supremo, que ele se sente ameaçado. Ele quer fechar tanto o Congresso quanto o Supremo. Não é? A veia autoritária do Bolsonaro ela é muito visível e ela é possível. Ela é programada para funcionar. Então, eu acho que a judicialização, em muitos momentos, responde à tipicidade da política que a gente está vivendo hoje. Agora, a Lava Jato é uma outra coisa, né? A Lava Jato foi um projeto de poder. A Lava Jato é um instrumento construído dentro do setor da justiça, utilizado por uma elite política que hoje quer, inclusive, se desfazer. Muitos que se alimentaram da Lava Jato hoje querem destruir a Lava Jato. Não tenha dúvida disso. Eles foram usados, né? Não são inocentes por isso. Mas a Lava Jato foi usada por um determinado setor da política, muito incomodado com a possibilidade de sucessão dos governos do PT, e agora são descartados. Está aí o Moro, né? Está aí o Dallagnol. Os exemplos vão cada vez mais acontecendo. E o Centrão entra para o governo Bolsonaro para inviabilizar a Lava Jato de continuar. Agora, claramente, foi um instrumento político do judiciário que é completamente ilegal. Freixo, a gente está com o nosso tempo ficando curto, né? Então, eu queria fazer uma última pergunta, né? Que posso até passar a bola para o Rogério também, sobre encerrar o assunto necropolítica, né? Porque é um tema importante, porque quando você falou de Auschwitz, né, em Berlim, dos nazistas, me lembrou o caso do Valongo, que com muita luta os movimentos sociais, na época desse cara que está tentando ser prefeito do Rio de Janeiro agora, conseguiram fazer virar um parque, né, ali um monumento, né, a essa memória tão trágica e horrível, né? E isso também me remete ao fato de que movimentos populares e até alguns deputados do seu partido conseguiram barrar o uso do caveirão aéreo durante a pandemia, né? Que, por si só, o caveirão aéreo já é um absurdo, né? Então, eu queria passar a bola. O Rogério tem uma pergunta para a gente finalizar, né? Sobre o George Floyd, né? Pode continuar aí, Rogério. Bom, isso. O caso do George Floyd nos Estados Unidos provocou uma forte comoção, né, Freixo, entre diversos setores da classe média brasileira. Mas os casos ocorridos aí mesmo, no nosso território, como o da menina Ágata, o João Pedro, ou da comerciante negra que teve o pescoço pisado por um policial em São Paulo, ganharam pouca visibilidade e causaram pouca comoção ou indignação. Qual é a sua avaliação sobre essa indiferença perante o genocídio da juventude negra no Brasil? Enfim, eu não sei se ganhou pouca repercussão, mas o caso da Ágata, menos do que nós gostaríamos, com certeza absoluta, né, Rogério? Mas o caso da Ágata, por exemplo, que acontece no Complexo do Alemão, foi um caso que, por causa do caso da Ágata, eu consegui ter uma vitória no Congresso, que foi derrotar um termo do pacote anticrime do Moro, que era o excludente de licitude. Não sei se vocês lembram desse debate. Né? Tinha uma parte do programa do Moro que a gente derrotou, né? E uma parte que, para mim, foi a mais importante de todas elas, porque era um projeto do Bolsonaro, que era criar o excludente de licitude, ou seja, qualquer pessoa, e não só policial, que matasse, ele poderia sequer responder se fosse esse o entendimento do juiz, se fosse legítima defesa por medo, enfim, você imagina, medo, enfim, elementos subjetivos. Os casos de feminicídio hoje seriam todos eles justificados por essa determinação. Forte emoção, medo. Você imagina dizer, não, eu estava sob forte emoção, por isso eu matei essa pessoa. Né? Eu matei minha mulher por forte emoção. Né? Isso poderia retroagir, né, a todos os casos, que geralmente é essa a base da defesa de todo feminicídio. Né?
Então, era um negócio muito... O caso da Ágata foi um caso muito decisivo para que a gente fizesse um debate muito profundo dentro do Congresso e derrotasse esse ponto. Então, assim, de alguma maneira, teve uma visibilidade que a gente conseguiu dar, mas muito abaixo do que poderia ser em termos humanitários mesmo, né? E aí eu acho que tem a ver com a escravidão. Eu conversava isso com alguns amigos do Congresso, entre eles o próprio Orlando Silva, que é um deputado negro, né, da esquerda. A escravidão tem um peso de uma banalização, de uma naturalização da ideia do justiçamento, né? De uma política de segurança do tronco, da chibatada, que de alguma maneira do linchamento, que de alguma maneira vai banalizando a ideia da violência e a ideia das perdas, que de alguma maneira dialoga também do porquê que as praias do Rio estão lotadas com mais de 120 mil brasileiros mortos, né? Você tem mais de 120 mil brasileiros mortos e as praias estão lotadas. Assim, tem um lugar que não é só a morte do outro, o cara está indo para a praia, está proibido ir para a praia está lotada, com 120, o Rio de Janeiro em alta. Então, tem um lugar aí também que é muito forte, né? E aí um debate quase psicanalítico, da relação com a morte, com a perda. Isso a gente precisa tratar, né? É claro que com o outro é muito mais forte, mas tem da própria vida também. A gente está vendo isso agora na pandemia, né? Sobre a questão do caveirão, Carlos, antes de eu ser deputado, em 2005, eu coordenei uma campanha contra o uso do caveirão, o terrestre, não só o aéreo, porque tem o terrestre antes do aéreo, né? Que é um escândalo. É uma voz no alto-falante dentro de um carro blindado preto que diz: sai da frente e vem buscar sua alma. Né? Um carro público. Então, assim, isso é escandaloso. Isso é antes do Bolsonaro. Então, assim, isso diz muito sobre a nossa política de segurança. Isso não é usado na Vieira Soto, isso é usado exclusivamente nas favelas. Né? Então, a necropolítica é isso. Assim, é o lugar onde a política de segurança diz que vida vale, que vida não vale. E se isso permanecer, não tem democracia. A gente tem que deixar claro isso. Né? Não há democracia com esse tipo de racismo sendo implementado nas políticas de segurança do Brasil hoje. Com essa sua fala, eu quero agradecer muito a sua presença aqui na Presença Brasil, em nome de toda a equipe Presença, e deixar aqui que o nosso canal está aberto à contribuição dentro desses temas, direitos humanos, principalmente, movimentos populares, lutas sociais, aberto a você e aos espectadores, né? A contribuições, né? Contribuições dentro desse campo, né, que temos. E abro agora para a sua despedida, né? Para as suas considerações finais. Não, eu que agradeço muito, Carlos, Rogério, Lília, obrigado, Jaque, aí também, no trabalho de base, né, da Presença. E é um prazer muito grande tocar nesses pontos com vocês. Eu acho que a gente tem que ampliar o debate sobre racismo, sobre democracia, sobre segurança pública, e a gente tem um grande desafio. Eu acho que de agora, de 2020 até 2022, a gente precisa se organizar, a gente precisa estar junto, a gente precisa ter programa, ter projeto, ter coragem e derrotar o fascismo no Brasil. Porque 2022 vai ser um ano muito decisivo para a história do Brasil e a gente não tem o direito de deixar para os nossos filhos, né, para todas as gerações que estão por vir, uma tragédia tão grande. Então, que a gente suporte, que a gente tenha maturidade, que a gente derrote os nossos inimigos de verdade em 2022. O Galeano ontem faria 80 anos, né? E eu tive o prazer de conhecer o Galeano pessoalmente, e ele uma vez me disse: valorize seus inimigos, são eles que te definem, né? Por isso não faça qualquer um de inimigo. Como a gente tem certeza absoluta de quem são nossos inimigos, que a gente possa derrotá-los em 22. Muito obrigado. A todos vocês que assistiram, muito obrigado também. Curtam o nosso canal, sigam as nossas matérias através do site www.presença.pt.com, porque é em português. Sigam nossas redes sociais, Facebook, Twitter, todas sendo levantadas com muito carinho, e o nosso canal no YouTube, né? Aperta o sininho para receber as notificações, porque nós vamos ter muitos convidados agora, daqui para frente. Estreamos aí com o deputado federal Marcelo Freixo. Muito obrigado, tá? Obrigado a todos. E obrigado, até a próxima gente. entrevista. Obrigado, até a próxima gente. entrevista. Um abraço.